Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta de mulheres pelo mundo. E no episódio dessa semana, será que você está atrasada? Eu ainda não sou fluente em alemão, em inglês, em espanhol, e eu já moro aqui há X tempo. Era para eu estar fluente, escrevendo, falando, fazendo tudo. Fulana mudou para a Europa depois de mim. Ela já está fluente em 4 idiomas, trabalhando na área, achou um marido, tá casada com 2 filhos e casa própria. Além do mais, tirou habilitação para dirigir na Alemanha, que é a habilitação mais difícil. Nossa, olha como eu tô atrasada, perdendo tempo. Eu perdida. Com essa idade, já era para eu estar no auge da minha carreira. Com essa idade, onde eu tô, com quanto tempo eu moro fora do Brasil, já era para eu saber o que eu quero da minha vida. Você já parou e pensou algo parecido com isso? Que todo mundo na sua idade, ou todo mundo menos você, conseguiu aquilo ou isso, ou parece que para todo mundo é mais fácil, ou todo mundo tá, arrasando nesse negócio chamado vida, nesse negócio chamado sucesso, né? E tá ali, uhul! E só você que tá patinando, caindo de calça branca na lama. Não, minha senhora. Hoje você vai entender que não necessariamente você está perdida, não necessariamente você está ali perdendo tempo ou atrasada, mas talvez sim, você está se comparando muito com o vizinho, se comparando, usando a régua da amiguinha expatriada para a tua vida. E aí isso te distrai do que realmente tá acontecendo contigo. Vamos falar disso hoje? E tem várias camadas, né? Porque pensa, quando você fica com esse pensamento, eu tô atrasada para recomeçar, ou eu tô atrasada para fazer isso ou aquilo, não te impede apenas de decidir ou ter uma clareza mental para entender como que você está, mas também te impede de ajustar a tua rota. E aí o quê? Pá, te trava. E aí tu fica travada, sentindo que tá perdendo mais tempo, sentindo que tá mais perdida, sentindo que tá, enquanto todo mundo tá, fazendo e acontecendo, você tá pensando em buscar uma viagem e nem a viagem tá dando certo, porque falta dinheiro, ou vai pra viagem e aí volta, tem mais BO, que afinal não é que tem mais BO, né? É que a gente viaja e volta e o BO tá lá esperando a gente, na sala de casa. Você mora com flatmate, tá esperando lá, na sala de casa com os flatmates. Mulher, você sabe que aqui a gente faz muita piada, né? Se você tá aqui é o primeiro episódio que você caiu de gaiato aqui, entenda que a Joyce psicóloga, expatriada, eu tento com bom humor trazer reflexões para você. Eu tenho certeza, na verdade, que você vai se reconhecer em várias situações que eu trago aqui no podcast Expatriada na Terapia e que, se reconhecendo, eu dou ali, uma dica, uma luz, uma estratégia, uma ferramenta para talvez você ter um olhar diferente, um olhar mais profundo para algo que você não tenha percebido. Então vamos lá. Eu quero começar dizendo que talvez a sua régua esteja um pouco injusta. O que é a régua? A régua é que você mede as coisas, certo? E muitas vezes, quando eu digo assim, né? Você tá usando a régua do outro. O contrário da régua, da fita métrica, né? Que tem centímetros, milímetros e é igual, é um padrão. A tua vida, mulher, não pode ser medida com a régua do outro, porque a régua do outro não é a sua. Não existe um padrão universal de medida de sucesso, conquistas, sonhos,
realizações. Não existe. Porque cada um tem uma história, um background mesmo, uma necessidade. Dependendo de onde você veio ou do que é importante para você, você vai ter um sonho, você vai ter um desejo, você vai ter uma necessidade ou um desafio, uma dificuldade. Para mim, eu não tenho dificuldade em falar em português, porque eu nasci falando português. E olha lá, mas minha vizinha irlandesa, se ela olhar para mim e tentar falar português, mesmo que ela esteja aprendendo, é desafiador para ela. Ou seja, se ela pegar a minha régua e tentar usar como universal, ela vai dizer, tô atrasada. A Joyce já fala português fluente. A Joyce só fez uma piada da Xuxa, da Gretchen, ela já tá pegando a referência. E por que eu tô fazendo esse exemplo tão exagerado? É porque é exatamente isso. Você, mulher que mora fora do Brasil, faz. E não é só com língua, mas é também com carreira, é também com aprender a dirigir, aprender, conseguir entrar na área que você atuava lá no Brasil, estudar em outra língua, fazer uma graduação, um master, um doutorado em outra língua, em outro país, conseguir comprar uma casa, conseguir ajustar suas finanças, ter amigos, conseguir descobrir como é que funciona essa porcaria desse GP, né? Desse médico da família, conseguir simplesmente ir no médico, entende? Um tratamento. É tudo diferente. Eu não vou dizer que é mais difícil, mas a régua, a medida não é universal. Por isso você tem que parar, e eu bato na mãozinha nessa hora. Para de pegar a régua do outro. Mesmo que, ok, entendi, não vou pegar a régua da irlandesa ou da pessoa nativa aqui da Alemanha, da pessoa nativa aqui onde eu moro. Mas então, Joyce, como é que você explica quando eu olho para minha colega que chegou 2 anos depois para morar aqui nesse país, para morar aqui na Europa, e ela já tá voando? Ela já tem, mora sozinha, ela já tá dirigindo, ela já tá com um trabalho legal, e eu tô aqui, ó, patinando. E aí eu te digo, a mesma coisa. Não é porque a pessoa tem a mesma nacionalidade que você, a pessoa também é expatriada, a pessoa também tem até a mesma idade que você, a pessoa veio também da mesma cidade que você lá do Brasil, mesmo assim, a régua, a medida do que é sucesso, do que é dar certo, do que é estar sendo esforçada, é diferente da sua. Bom, até se você for se comparar, ó, eu tenho aqui a minha irmã. A minha irmã, ela teve o mesmo pai, a mesma mãe, ela veio da mesma cidade, nasceu na mesma cidade. Eu mudei pra Irlanda com 23 anos. Com 23 anos, a minha irmã mudou pra Irlanda também. Olha lá, e mesmo assim, as nossas medidas de sucesso, as nossas necessidades, os nossos sonhos, as nossas vontades, o que é importante para minha irmã, o que é importante para mim, já é diferente. E olha que temos vários valores em comum, eu e minha irmã. Mas mesmo assim, é diferente. Eu não pego a régua da minha irmã. Assim como eu me esforço para que ela não pegue a minha. E se você tá me escutando, minha irmã escuta o podcast. Para! Mas olha, da mesma forma que você não pode comparar laranja com maçã, as duas são frutas, as duas são redondas, né? As duas amadurecem mais ou menos no mesmo tempo. Mas não, é diferente. O gosto é diferente. A textura é diferente. Quem gosta de um não necessariamente gosta do outro. Percebe? E aí eu entro num ponto aqui que acho que faz toda a diferença. Então imagina comigo, quando você fica se comparando, concorda que você tá quase que competindo com o outro também. E entrar nessa seara de competição é um perigo, porque a competição não existe. Esse é mais um lema da psicóloga Joyce Facchini. Eu digo que a culpa não existe, né? Que a culpa, na verdade, é responsabilidade. Se você não escutou episódios que eu falo isso, então volta aqui que provavelmente 8 episódios de 10 que eu faço, eu falo sobre culpa e responsabilidade. Então, assim, a mesma coisa. Competição não existe. Porque olha só, quando você se compara com o outro, você compete com o outro, você tá tendo uma visão entre você e o outro como se fosse um ranking, como se fosse na vertical.
Então, um prédio, né? Tem gente que tá lá no rooftop, lá em cima, tem gente que tá no térreo, tem gente que tá no quinto andar. Não. A vida é diferente disso. Ranking existe no esporte, ranking existe em outras coisas, mas na vida, do que a gente está falando aqui de você estar atrasada ou não, de medir o seu sucesso, de medir o seu dar certo, não. Aí não é sobre ranking, não é sobre competição. As pessoas não estão uma acima das outras. Talvez no patriarcado, no mundo corporativo, no capitalismo, né? Sim, existe um ranking, as pessoas tem gente que está acima, tem gente que está abaixo. Mas o que a gente está falando aqui nas suas questões emocionais, que você fica se comparando e usando a régua do outro para medir o seu sucesso e o que você quer, não é ranking, não é na vertical, é na horizontal. E aí eu te explico. Imagina que as pessoas estão lado a lado umas com as outras. Igual os vizinhos, né? Quem mora em casa. Por favor, prédio não. Quem mora em casa, um do lado do outro. Você tá na horizontal com relação às pessoas. Cada um tá vivendo o seu dilema de vida. Cada um tá ali, ó, tentando escalar, conquistar a sua própria conquista, objetivo. Vou fazer o exemplo de novo da minha vizinha. Ai, que maravilhoso. A orelha dela vai esquentar hoje. A minha vizinha tá grávida, tá felicíssima. A Joyce aqui não tem filhos e não pretende ter. A minha vizinha do lado direito, essa é do lado esquerdo que tá grávida, do lado direito é a que teve filho. Não fez nem um ano o bebê dela, vai fazer um ano. E ela tá nos desafios do bebê, do puerpério, do bebê, do primeiro ano que é tão difícil, privação de sono. Ela tem os objetivos dela, os obstáculos dela. A minha vizinha da esquerda, ela tá grávida, ela tá nos obstáculos, os desafios dela. E eu tô no meio aqui, ó, no meio da rua, né? Olhando aqui na horizontal, cada uma no seu dilema, lembra? Quais são os meus dilemas? Eu tô passando por puerpério? Não. Eu tô grávida, pensando, né, organizando ali uma vida agora com uma criança? Também não. Os meus dilemas são diferentes do delas. Inclusive a que tá grávida, da que tá com um bebê de um ano, é diferente. Então o que eu tô querendo te dizer aqui? Que olha só como que é na horizontal. Cada um tá na própria corrida consigo mesmo. Cada um tá na própria jornada de conquistar ou de lidar com os desafios e obstáculos da própria vida. Aí imagina se a minha vizinha fosse me comparar ela comigo, né? Ah, vou usar esse exemplo, muito bom. Vamos imaginar que fulano, não vou falar o nome dela, né? Fiona, um nome bem irlandês. Fiona, Saoirse, tá grávida e aí vê a vizinha Joyce, psicóloga brasileira, com todo o estereotipo de brasileira, indo felicíssima de manhã na academia. Então imagina ela lá grávida, passando por um enjoo de manhã e a Joyce todo dia ela vendo a vizinha dela saindo e voltando. Cada dia mais gostosa. Gente, se eu não me achar, ninguém vai me achar. Eu preciso me achar, preciso me encontrar. Cada dia melhor. Fala assim, nossa, olha isso. Eu tô aqui só engordando, grávida. E a vizinha conseguindo ir na academia de manhã, trabalhando de casa. Nossa, a vida é injusta. Mas olha lá, eu tô grávida? Não, isso é óbvio. Não tô grávida. Eu tô em outro momento que ela. Ela não pode usar a minha régua. E aí tem até outro ponto que eu quero já colocar aqui, que quando a gente se compara com o outro, a gente não sabe o que realmente está acontecendo na vida do outro. Isso acontece muito no Instagram, né? Nas mídias sociais, que é um recorte da vida. Todo mundo tá cansado de ouvir isso, mas não deixa de te dar gatilho. Você olhar o seu amigo viajando todo mês, indo para Maldivas, indo não sei aonde, no Brasil 2 vezes por ano, você fala, trocando de carro, comprando casa, aí você fala assim, não é possível, eu tô vivendo errado. A pessoa tá fazendo tudo e eu tô aqui? Como é que é isso? Mas é um recorte da vida dela. O outro mostra aquilo que ele quer, ele mostra a parte que ele está celebrando. Você não sabe quanto tempo ele trabalhou para conseguir comprar o carro. Você não sabe quanto tempo ele estudou para conseguir estar no nível da carreira que ele está hoje. E aí, voltando aqui para o exemplo fictício da realidade que eu usei, se a vizinha Fiona
Saoirse estivesse se comparando ali, grávida, se comparando com a Joyce, que tá indo na academia todo dia, mas olha lá, ela não sabe que eu quebrei o pé 1 ano e meio atrás, ela não sabe que eu engordei 9 quilos, ela não sabe que eu não conseguia fazer coisas básicas e por isso eu engordei, perdi mobilidade, tive problema de vários músculos do pé, que demorou 5 meses de uma segunda etapa, né? De fisioterapias para eu conseguir ficar bem, que agora que eu tô bem, eu tô indo na academia porque eu tô bem e preciso fortalecer, porque senão eu fico com essa dor nas costas que eu tô agora, essa dor na lombar. Quando você olha pro vídeo do outro na internet, pro stories, ou a pessoa encontra a pessoa na rua, ou vê sua vizinha indo e vindo, tu não imagina o que tem ali embaixo da ponta do iceberg. Você não sabe a história dela, o background dela. Tu olha aqui para Joyce psicóloga, trabalhando de casa, atendendo clientes pelo mundo, mas você sabe o que foi a história? Que a Joyce veio do Capão Redondo, que a Joyce fazia faculdade, trabalhava, pegava ônibus lotado, veio, contou um monte de moeda, veio morar na Europa, ficou morando no trabalho, trabalhava de segunda a segunda, ficou sem viajar, fazer nada durante 2 anos para tirar a cidadania, se meteu num relacionamento abusivo, tóxico, teve que se divorciar morando longe, isso antes dos 24 anos de idade. Não sabe. Mulher, comparação é injusta com você. Você tá comparando com a história do outro que tem nuances e tem coisas que você nem imagina. Você tá focando no outro, no que o outro tem, deixa de ter, falando que você tá atrasada, que você é incapaz, como é que pode estar tão fácil para todo mundo, sendo que você não tá vendo a parte, né, por baixo ali do iceberg, o que é que tem por trás da história dessa pessoa, quais foram os desafios, quanto tempo levou, porque afinal a vida não é um Reels, um TikTok de 30 segundos, toma um tempo, tem uma jornada que não aparece no vídeo, e aí isso te tira a atenção do que você realmente deveria estar com atenção, que é no quê? Em você. Quando você olha para o outro, para a vizinha, para a psicóloga, para a pessoa da internet, para seja lá quem for, você pega e esquece de olhar para a tua história, que explica, justifica e sem falar que mostra o ponto A que você saiu e o ponto B que você tá agora. Só que quando você fica olhando o outro, você não tá valorizando onde você estava para onde você chegou. Se você, mulher expatriada, se comparar com quem já tá aprendendo línguas desde os 10 anos de idade, ou que tem facilidade de aprendizagem, ó que injusto, você não tá olhando para você. Aí eu vou lembrar, olha, hoje eu tô com vários exemplos pessoais, mas acho que é reflexo do episódio anterior que eu fiz de especial de 13 anos morando fora, né? Que eu contei várias histórias para vocês. Mas me veio mais uma agora também, que é bem importante para você, que vai ilustrar isso daqui. O meu amigo, quem aqui já acompanha alguns episódios já sabe, que eu tenho o meu amigo unicórnio, né? Meu super amigo que veio morar na Irlanda 1 ano depois de mim. Meu amigo unicórnio estudou na mesma escola que eu. A gente se conhece há 25 anos para mais. Nossa, para mais. Mais. Quinta série, né? Quinta série tem 11 anos. Enfim, muitos anos. A gente estudou na mesma escola, na mesma cidade. Eu tava lá quando ele tava tendo aula de inglês, mas não entrava no meu cérebro. Eu não aprendi como ele aprendeu. Ele contando no nosso professor de inglês, eu fico pensando, meu Deus, é o mesmo que ele fala o nome, né? O Denis. Mas falando, não é possível que a gente tava na mesma aula. Porque ele falava, nossa, o Denis era muito bom, professor de inglês, aprendi tudo. Eu não aprendi nem o verbo to be com o professor Denis. E meu amigo aprendeu um monte de coisa. Então, quando ele chegou na Irlanda, eu já tava aqui há 1 ano. Quando ele chegou, o inglês dele já era melhor que o meu. Porque ele tinha alguma coisa para resgatar do que o professor Denis, lá da quinta série, falava até a 8ª série. Ele estudou, ele fez CCAA, Wizard, sei lá, no Brasil e absorveu as coisas. Eu também fiz, eu fiz 1 ano. Absorvi? Não muito. Bem pouco. Eu não tinha onde, puxar. Aí, imagina se eu for me comparar com a jornada
com quem é o meu amigo. A gente tem uma jornada parecida, mas as habilidades são completamente diferentes. Os meus desafios, o meu desafio de escutar o que o professor estava falando, ensinando de inglês e entender e absorver, era -10. O do meu amigo, ele conseguia. O unicórnio ia lá, escutava a aula e entendia. Escutava música em inglês, assistia MTV à tarde. Eu não assistia MTV à tarde, minha mãe era crente, não deixava assistir MTV, não deixava escutar a música mundana. Não tô culpando a mamãe, não tô. Mas tô falando que, ó, a história, a jornada, os estímulos diferentes. A minha família valorizava que eu fosse na igreja, que eu lesse a Bíblia, que eu tocasse piano, que eu aprendesse isso. E o que a família do meu amigo unicórnio valorizava? Vai saber. Percebe onde eu tô querendo chegar aqui, mulher? Quando você fica usando a régua do outro, que não é universal, para medir a sua vida, você se distrai de onde você veio, dos seus desafios e adicionar mais um, do que é importante e do que você realmente quer. Para uma pessoa é imprescindível e é sucesso ter uma carreira ali, ó, que vai do trainee, né, estagiário, trainee, júnior, pleno, sênior, coordenador, diretor, CEO. Para outro, vai ser ter uma carreira estável, onde ele chama de estabilidade. Vou usar o que uma cliente minha diz. Para mim, carreira estável, para mim, alegria, felicidade, realização no trabalho, é eu poder chegar lá, fazer meu trabalho, quando deu 5 horas, minha caneta cai. E eu vou embora, e eu durmo, e eu nem penso em problema nenhum. Para o meu outro cliente, sucesso é ele conseguir fechar contratos cada vez maiores, viajar pelo mundo. E ele tem problema de segunda a segunda, num domingo, meia-noite, lá em Singapura. Esse é o problema que ele quer ter, entende? Enquanto tem um outro ser humano que quer ter ali o seu negócio próprio e poder ir para casa, ter a família, os filhos, sei lá, ou o cachorro, ou o gato, ou a paz. Tem uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, né? Não é cliente. E se escutar esse episódio, vai saber quem é. Que o sucesso, a alegria para ela é poder ficar em casa sozinha, ter a casa própria dela, ficar em casa sozinha, tomar um chá, ler um livro enquanto o bolo tá assando. Entende? Para cada um vai ser diferente. Se fulana se distrai com ciclano, que tá lá viajando em Singapura, fechando contratos, vai se distrair do que realmente é sucesso, alegria, satisfação, o que é necessidade básica para ela, certo? Eu penso muito que eu sou autônoma, né? Eu tenho a minha própria empresa, com os meus clientes e tudo mais, que são vocês, mulheres pelo mundo. E como psicólogo, tem muita gente que chega pra mim e fala assim, nossa, Joyce, né? Amigos com mais intimidade, assim, nossa, Joyce, não conseguiria ter minha própria empresa e não saber o dinheiro certo que eu vou ter no fim do mês. E aí eu falo, e eu não conseguiria trabalhar numa empresa igual você trabalha, de segunda a sexta, das 8 às 18, que tem que cumprir o horário específico de almoço, que para tirar férias tem que programar, tem dias contados para tirar férias, e você tem que pedir pro seu chefe. Não consigo. Não consigo nem falar o outro lado direito. Mas geralmente falam que é por causa do salário, que eu tenho que ficar colocando a cara no Instagram, que eu tenho que ficar estudando, que além de psicóloga eu tenho que me divulgar, que eu tenho que fechar a agenda. Sim, olha lá, é a dor e a delícia para cada um, é completamente diferente. Tem gente que vai olhar e falar, Joyce do céu, você só escuta o problema dos outros. E eu vou falar, delícia, eu escuto a história dos outros. Eu tô na intimidade de vocês. E eu fico felicíssima com isso. Isso me dá a razão de viver. E enquanto o outro tá feliz, que tá fazendo contabilidade. Enquanto o outro tá feliz de estar ali, ó, fazendo estatística. Eu estaria, ó, me rasgando por dentro. Mulher, tudo isso para te dizer que, olha lá, como que é parar de se distrair com o outro, o que o outro está mostrando, showing off, que parece que, meu Deus, tá dando super certo, e aí você se distrai e não olha para si. Tá, mas eu já sei o que você deve estar pensando.
Joyce, mas é o seguinte, eu olhei pro vizinho e eu queria estar como um vizinho. Eu queria estar grávida, ou eu queria estar com esse emprego, ou eu queria, assim, estar com esse nível de alemão, ok? Mas aí que o querer estar onde o outro está não faça você se congelar e não conseguir fazer o que tem que ser feito na tua vida para você desenvolver as ferramentas ou conseguir ali a estrutura para você alcançar o seu desejo, que não é ser igual fulano ou beltrano, e sim dar nome para o que você quer. Eu quero ser fluente em X língua, eu quero ter um trabalho assim, assim, assado, que eu gosto de trabalhar com isso daqui. Ótimo. Aí você não tá falando, eu quero ser igual Beltrano. Você não sabe o que é ser a vida dele? E se a vida dele tem umas pedras no sapato que você nem imagina, certo? Então, não fale, quero ser igual fulano. Fulano tem dor de barriga. Fulano tem intolerância à lactose. O fulano é casado com Beltrano que chifra ele. Então, não. Você vai falar o que você quer. E aí você coloca ali o que você quer pra tua vida. E não ficar nessa comparação. Porque aí você se perde de fazer o que você tem que fazer para aí ter as suas conquistas, os seus sonhos. Olha, a coisa mais comum que eu vejo em consultório é a pessoa que se compara com os outros e se coloca para baixo. Eu pergunto, tá, e qual é o seu sonho? Tá, então o que você quer? Não sabe dizer. Não sabe, porque você tá ocupado olhando para lá. Tem uma coisa que eu sempre falo para as minhas clientes em consultório, que é o mito do chegar lá. Não, porque eu quero chegar lá, é quando eu tiver o carro, quando eu tiver a habilitação, quando eu tiver a casa. Ah, eu quero chegar lá, ai, tá muito difícil, eu tô na merda, né? Ai, olha tudo que eu tô passando. E aí você fica remoendo e olhando com angústia, com frustração para a jornada, para o caminho que você tem que trilhar para chegar lá, sendo que o chegar lá não existe. Fulano chegou lá, não existe isso. Todo mundo tá na sua jornada. E aí, sabe o que é o chegar lá? Que você fica pensando, quando chegar lá, quando tiver aquilo, aquilo outro. O chegar lá é a morte, é o fim. E aí você ainda é ansiosa. E aí ainda fica com pressa de chegar lá. E aí não curte tudo que aconteceu. Eu lembro de uma coisa, eu e minha irmã, a gente tem 10 anos de diferença. E eu lembro muito no aniversário de um ano dela, por razões específicas dos meus pais, eles quiseram fazer a festa de um ano no buffet, em 99. A criança lembra de algo? Não, minha irmã não lembra. Eu lembro, porque eu tinha 11 anos. E eu lembro que eu queria tanto que acontecesse aquele dia, queria tanto, 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 tanto que acontecesse aquele dia. E quando chegou o dia, e foi uma super programação, organização, visitar o buffet, contratar as coisas que tinha que contratar. Quando aconteceu e passou, foi tão rápido. O chegar lá no dia da festa, do aniversário da minha irmã, foi tão rápido, que aí eu falei, acabou tão rápido que eu nem comi. Eu não comi os docinhos. E eu lembrei que eu chorei porque eu não comi. Olha que ponto. E é isso que você faz, mulher. Tu fica numa pressa do chegar lá, do acontecer, e você não pensa que o dia da festa, que você quer tanto que chegue, ou do casamento, ou o dia que você vai ter aquele cargo, ou o dia que você vai ter sua casa própria, né? Esse dia, ele começa a acontecer na sua jornada. O planejar o casamento, juntar o dinheiro para casa, sabe? Começar a experimentar o vestido, o fazer a lista de convidados, convidar as pessoas, isso já é a jornada. O estudar a porcaria do alemão já é o tá acontecendo, já é a jornada. Porque quando você fala, falou, acabou, aí, próximo. Aí vem um outro problema, mas ó, aí vem um outro, aí agora fala alemão. Aí agora eu preciso arrumar o trabalho. Agora eu vou usar o alemão e arrumar o trabalho. Aí arrumo o trabalho. Agora eu falo alemão, arrumei o trabalho para falar alemão, agora eu preciso da promoção. Tá, agora eu falo alemão, arrumei o trabalho que falo alemão, arrumei a promoção, agora eu preciso juntar dinheiro para a entrada da casa. Aí você, não vou repetir tudo de novo, mas daí você junta dinheiro para entrada da casa, aí você dá a entrada na casa, e aí você tem uma dívida de 35 anos para pagar o mortgage.
Aí você vai lá, paga um mortgage, você fala, agora acabou o mortgage. Aí você tá se aposentando e precisa fazer a peripécia toda para pagar o seu seguro-saúde, fazer cirurgia nas costas, fazer fisioterapia e tratar as doenças que você tem. Entende o que eu tô querendo dizer? É a jornada, mulher. É a jornada. O que você tá fazendo hoje aqui, ó, já tem que ter um prazer, já tem que ter uma satisfação, uma alegria, e não você ficar olhando só o vizinho que já tá conquistado, e aí você tá pensando só o perrengue que você tá passando, que você ainda não tem aquilo, não conquistou, ao invés de pensar o que é o bom dessa jornada que eu tô vivendo. E aí vem muito essa questão da comparação de que, mulher, tá, tem alguém sempre melhor que você, mas sempre vai ter alguém pior que você também, não é mesmo? Então você fica pensando em melhor, em mais sucesso, e aí você fica, mas eu tô na merda, tô nos desafios, tô só no perrengue. Mas pera, você tá vivendo o que é o sonho de alguém hoje. E o que um dia foi seu sonho. Joyce, o que eu tô vivendo não foi o meu sonho um dia. Beleza. Mas você tá vivendo. E aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer com isso aqui? Tá. Agora a gente chega num ponto importante pra falar. Ok, talvez você realmente tenha chego num lugar que você olha e fala, não, Joyce, eu tô olhando pra trás, né, me comparando com quem eu era, o ponto A que eu saí, sei lá, 10 anos atrás, eu tô pior do que eu tava 10 anos atrás. É doença, pessoas morreram da minha família, ou eu tô mal financeiramente como nunca estive, né? Ok, pode ser mesmo que a vida não é uma linha reta, a vida não é ir pra Disney. Se até ir pra Disney ter perrengue, quem dirá então a vida, o viver. É isso mesmo. Então, você pode sim estar vivendo uma realidade que você não está satisfeita. Você pode ver que aonde você chegou de 10 anos para trás, onde você está agora, seja por circunstância da vida ou por algo que você não tenha feito, ok. O ponto é, o que você faz com isso? A comparação, ela leva a 2 lugares. 3, talvez. Você começa se comparando e aí você desce no fundo do poço. E nesse fundo do poço você vira vítima, que é se achando coitada e deitada na BR, ou você, lá no fundo do poço, você consegue encontrar um culpado ou uma razão pela qual você tá ali no fundo do poço. E aí eu vou dizer algo, lembra que todo mundo vai ter alguém sempre pior ou melhor que você, ok? Então eu vou contar um pior aqui. Anos atrás, né? 12 anos atrás, eu passei por uma violência doméstica no meu primeiro relacionamento, no meu primeiro casamento. E aí eu tava na merda mesmo. Eu realmente era vítima, porque afinal eu não sou responsável pelo outro querer ser violento comigo. Não tem razão nenhuma. Eu fui vítima daquela situação. E eu tava mesmo no fundo do poço. Eu tava pior do que se fosse olhar um ano anterior, onde eu tava no Brasil. Porque naquela situação eu tava um ano morando fora, não tinha inglês fluente, não tinha casa própria, não tinha carro, não tinha nada. Pouco dinheiro na conta, e estava passando pela uma das piores situações da minha vida. Ou seja, realmente, se eu me comparasse com qualquer um ali, muita gente ia estar melhor que eu. E eu era, assim, vítima daquela situação, mas não vítima da minha vida. E eu não tô te contando isso para você dizer, nossa, meu problema é desse tamaninho perto do que a Joyce já passou. Não, não, não é sobre isso. É para você entender que sempre vai ter alguém pior que você, alguém melhor que você pode sim estar no momento se comparando com o outro, porque você está vivendo um momento fundo do poço da sua vida, e que você pode ser vítima daquela situação, mas você não é vítima da sua vida. Da sua vida, você é protagonista. Então você vai sim se acolher, lamber as suas feridas, tratar delas e reconhecer, sim, eu tô mal. Nossa, eu bati no fundo do poço. Nossa, onde foi? Eu atravessei, eu lembro de eu pensar na noite que tudo aconteceu, eu pensar assim, eu atravessei o oceano para isso aqui? Não, não. E foi nesse pensamento que eu tive um impulso no fundo do poço de recalcular a rota, sabe? Eu fui vítima daquela situação, mas aquilo não definiu a minha história. Eu
seguir como autora, como protagonista da minha história. Eu quero que você faça e veja dessa forma. E não usar a situação difícil que você esteja passando para justificar o porquê que você está congelado e o porquê que você está parado e vai ficar ali. O porquê que você está comparando com o outro, né? Então, usar a situação que você foi vítima, tentar encontrar os obstáculos, nomear, e aí falar, mas olha, o outro tá melhor que eu, o outro é isso, o outro é aquilo, para você continuar onde você está. Não. Eu não controlo o que o outro faz comigo, mas eu controlo o que eu posso fazer sobre isso. Vou repetir de novo. Você pode ser vítima de uma situação. Você não tem como controlar o que o outro faz com você, mas você tem como controlar ou decidir o que você faz a partir do que o outro faz com você. Então, para desse movimento de começar a se comparar, que só vai justificar o porquê que você tá ali. E justificar, ok. Dar nome para os obstáculos, para tudo que deu errado, para tudo que você não tem, ok. Mas se você parar aí nesses argumentos, você vai travar, vai congelar na tua vida, no teu emocional, e aí vai ficar nisso aqui, vai ficar na dor, presa na dor. E eu sei que não é fácil, é por isso que tem terapia, é por isso que sou psicóloga, é por isso que eu te atendo. Porque não é fácil sair dessa dor. Para eu sair da minha dor, eu também precisei da minha psicóloga. Tá tudo bem. Tá tudo certo pedir ajuda. Ainda bem que existe psicólogo. Ainda bem que existe médico. Então, quando você começa a descer nessa linha da comparação, ao invés de ir pro lado do sou vítima da minha história toda e não autora dela, é ir pro lado do se acolher, lamber suas feridas, cuidar delas, se abraçar. E aí, você reconhece onde você tá, o que te aconteceu, o que você fez até aqui, ou até o que você não fez. Mas eu tenho certeza que algo você fez. Com 2 pedras e um palito, talvez você tenha feito fogo. Então, assim, olha para o que você conquistou, que você deu conta. E aí, recalcula a rota. A partir disso, o que eu faço? Se deu certo até aqui, ótimo. Vai ajustando e vai seguindo. Se não deu certo, você fala, não, Joyce, realmente. Depois que isso e aquilo aconteceu, eu me paralisei. Eu fiquei presa no meu trauma e não segui. Eu fiquei presa no meu sofrimento, na minha dor, e aí não foi mais. Ok? Você pode pedir ajuda, você pode começar se acolhendo, certo? Se acolhe, se compara com você mesma, e aí você segue. A gente só sai do ciclo do sofrimento e da dor, da comparação, se a gente se acolhe e reconhece o que a gente deu conta. Até o que a gente fez errado, escolheu errado, entre aspas. Mas é preciso esse reconhecimento. Olhar para o outro, perda de tempo. O outro é um espelho. Talvez o outro te mostre algo em você que você repudia. Você fala, caraca, o fulano fez isso e eu não fiz. Beleza. Mas a partir daí, tá, segue. O que você faz agora? Pô, deu conta de um monte de coisa com 2 pedras e um palito. O que você vai fazer agora? Pô, tá bom, escolheu errado ou fizeram com você, ok. E agora? E agora o que você faz? Certo? A gente começou rindo esse episódio, fiz várias piadas com vocês e eu sei que acaba num clima um pouco tenso, né? Mas eu espero que esse episódio tenha te feito pensar e olhar para um lado que talvez você não tenha olhado ainda. Os 2 pontos principais que eu quero deixar aqui é volte para si, olhe para si, resgate a sua régua e aí responda essas perguntas. O que você quer? Acho que eu vou fazer um próximo episódio com algumas ferramentas para ajudar. Comenta aqui embaixo se você quer esse próximo episódio, ou comenta aqui embaixo com o coraçãozinho amarelo, que é o coraçãozinho da nossa comunidade de mulheres expatriadas, ou só me manda oi mesmo. E é muito bom saber que você tá aqui comigo, que eu não tô sozinha, que essa comunidade tá crescendo cada vez mais. Semana passada a gente alcançou mais de 10 mil plays na plataforma e eu tô muito feliz. Já já a gente alcança acho que 10 mil seguidores no Spotify, e isso é bastante coisa. E eu tô lá no Instagram pra falar com você também. E se você quiser marcar uma sessão, uma ajuda pra você nesse processo, eu tô aqui pra te ajudar na sua jornada, tá bom? Beijo e até semana que vem.